Bom, sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre a produção Michael, talvez umas das cinebiografias mais aguardadas, principalmente para essa geração ali 80, né, que acompanha talvez um dos maiores nomes em termos de alcance, de vendas, de popularidade ali principalmente nos anos 90, né, que é o Michael Jackson, que é uma figura das figuras mais bem-sucedidas em termos de novamente de vendagem da Billboard, e que tem ele e que percorre, né, diversas gerações dentro do imaginário popular, assim, da música pop e da arte popular também. Bom, Mariana, você que viu recentemente, né, eu já vi tem umas 2 semanas o filme, hoje quando a gente grava, você que viu ontem à noite, saindo do calor quase dessa sessão, por favor, me diga um pouquinho o que que você sentiu aí assistindo o filme Michael? Então, eu vou falar, assim, mais até de todo mundo, né, porque eu acho que o filme do Michael, ele traz um pouco, assim, de uma nostalgia, eu percebi isso, assim, na minha sessão, e eu vi também algumas postagens antes, né, de algumas pessoas, inclusive, reclamando que as pessoas estavam dançando, estavam cantando no cinema, enfim, e aí o maravilhoso do Kleber Mendonça Filho falando: "Gente, cinema também é isso, né, por favor, Foi uma vamos". reportagem, acho que o título era "A experiência no cinema está se tornando insuportável", algo assim do gênero, né. Isso, foi exatamente isso. E ele estava falando justamente o contrário, que a experiência é essa experiência coletiva, né. Uhum. E insuportável está se tornando pessoa vendo o celular no cinema, escutando áudio alto no cinema, Sim, né. perfeito. São coisas de naturezas muito distintas aí do que a gente está falando. Exatamente. E assim, na minha sessão, embora já tenha passado já algum tempo, né, a sessão não estava lotada, mas também é isso, né, eu fui numa segunda-feira, de noite, pós-feriado, então a sessão não estava lotada, mas eu vi na minha sessão pessoas caracterizadas como Michael, né, com a roupa, com luva, com chapéuzinho, Uhum. eh, pessoas cantando durante o filme as músicas, não teve aquelas cenas de pessoas levantando para cantar nem nada, mas várias pessoas cantando ali baixinho, Uhum. né, pessoas se mexendo, eu inclusive toda hora batia pé, Estou balançava nessa com você, eu também bati pezinho, com bati certeza. pezinho, bati pezinho, né. E assim, eu particularmente gostei do filme, assim, né, eu gostei do filme, assim, eu pelo que eu entendi, talvez tenha uma continuação, não sei se vai ter ou não, É. mas eu gostei do filme porque ele deu conta, eu acho que, assim, de um período específico, né, e pelo que eu o que eu gostei foi que ele trabalhou uma coisa específica, né, ele não trabalhou vários aspectos da vida do Michael ali, enfim, mas ele pega daquele momento de criança, né, de que ele é criança com Jackson 5 e tudo mais, e vai até um momento em que ele se torna ali independente do pai, sai do subjugo do pai, né, da dominação do pai, essa dominação que o pai exerce sobre ele. Uhum. Eh, Enfim, a gente pode falar, né, uma dominação abusiva, tóxica, enfim. Mas eu gostei desse fio condutor narrativo, né, do filme, que para mim foi o que fez sentido. Inclusive, ele vai até um pouco depois, né, mostra lá ele depois lá sozinho, enfim, depois que já tinha acabado ali depois daquela turnê da Vitória, né, depois do acidente da Pepsi, enfim, tudo mais, ele ainda tem mais um trechinho que para mim poderia ser também indispensável, é só para dar Pra criar um aquele momento ali, até criar um pra momento, continuidade, eles pensaram em fazer é, a para continuidade. pens isso, para dar o momento e dar a deixa da continuidade. Mas a hora que para mim que ele sai ali do palco, que os irmãos olham para ele, que ele sai dali e tal, estava bem para ter encerrado também para mim, sabe. Porque Uhum. fecha bem esse fio condutor da carreira dele durante esse momento em que ele, mesmo não estando mais ali no Jackson 5, quando ele, né, abre o selo ali, né, a marca Michael Jackson ali, que ele ainda está trabalhando ao mesmo tempo lá com o pai, e ainda assim, depois, quando ele pede lá para o Branca demitir o pai, enfim, que o pai é demitido,
ainda assim ele continua, por outro aspecto, não mais, né, do trabalho, assim, mas ele continua, preso a esse pai, né, dominado por esse pai. Então essa independência dele não é só uma independência, financeira, uma independência no nível do trabalho e da criação artística, é uma independência enquanto sujeito. Então Sim, esse foi um ponto que eu achei interessante na escolha da construção narrativa do filme. perfeito. É, assim, eu vou ser bem honesto, eu acho esse filme menos cretino do que eu achei que ele seria, né, essas são as minhas aspas, porque é o que você está falando, eu parto do princípio, assim, quando o que eu consigo observar de cinebiografias, eu vou acabar levando, assim, para o geral, quando eu vou citar outras cinebiografias também aqui, hoje, mas é que geralmente quando eles buscam algum aspecto, algum período ou algum aspecto específico na vida de um artista, e tentam tratar ali aquela história, contam uma história, que poderia ser uma história universal. Não é só o Michael Jackson que viveu nas rédeas do pai e como adulto teve dificuldade de superar isso e criar sua independência como indivíduo. Isso não é uma experiência individual do Michael Jackson, né. E outros filmes também de cinebiografias que quando eles abordam aspectos e tentam contar uma história a partir daquela figura do artista, eu acho que é quando realmente as coisas funcionam de forma legal. Pegar alguns exemplos aqui, é um filme que foi um pouco esquecido no ano passado, inclusive no Oscar, que é o filme do Bruce Springsteen. Não sei se você chegou a assistir esse filme. Não, esse não. Eu gostei muito do filme, porque é um período muito curto da carreira do Bruce, só de a produção de um disco dele, que é um disco que destoa dos demais. Eu não lembro se exatamente se é o The River ou Darkness in the Edge of Town, mas é só pra um período de depressão do Bruce Springsteen, e ele já estava numa carreira já grande, né, já era um grande nome. Ele se tornaria muito maior depois, logo em seguida com o Born in the USA, mas eles pegam um período específico, que é um período da vida dele, em que ele estava sofrendo com depressão, muito também com a relação com o pai dele, e que a jornada do filme dele é aceitar essa depressão e buscar ajuda, né. Então, essa é uma experiência universal, não é o Bruce Springsteen apenas. Se você pega o filme do Bob Dylan, para sair um pouco dessa questão de psique ou de relação com o pai, que nem sempre geralmente caminham para esses caminhos, né, mas, Uhum. por exemplo, do Bob Dylan com o Chalamet é bem diferente. Conta a história do Bob Dylan, você quer ver a infância do Bob Dylan, você não vê os pais do Bob Dylan. O filme do Chalamet é muito do Bob Dylan, eu acho que uma personalidade artística dele, como um cronista de um momento específico da história dos Estados Unidos, em que de revolução sexual, musical, que se reflete na arte dele, em ele tomar uma guitarra elétrica. Então foca nesse aspecto muito específico ali, do lado artístico dele. Então são exemplos, assim, de momentos em que eu acho que funciona muito, né, por mais que todos esses filmes tenham esses clichês, como o filme do Michael também tem, de clichês de cinebiografia, de momentos Uhum. de sofrimento, de abuso e de Superação. superação, por isso que eu falo, eu acho ele menos cretino do que eu achei que ele seria, né, Uhum. porque ele de fato, ele mostra coisas ali no filme que é aí que eu falo, eu não tô dizendo que ele não é cretino, ele é. É menos do que você esperava. Menos do que eu esperava. E aí eu faço esse ponto, porque ele apresenta detalhes da vida do Michael, como um abuso do pai, né, aspectos da vida adulta dele, em que você vê um adulto que não consegue se desvincular da infância, você vê Sim. uma falta de infância ali, mas em momento nenhum também o filme se aprofunda nisso, esse não é o foco do filme, eu acho. Não, Né, é. mas que existe ali, como você falou, essa coisa do pai, dele se superar do pai, mas, esses detalhes, você vê o abuso, você vê, ele as excentricidades dele, e esse para mim é um grande problema, porque quando você não se propõe a debater aquilo, soa nas sessões, no filme, para o espectador, como apenas excentricidade. Eu não sei se aconteceu na sua sessão, mas quando aparece o macaco, o Bubbles, as pessoas Uhum. riam. Não sei se aconteceu isso contigo. Ah, sim, aconteceu. Aconteceu na minha sessão. Aquela pra cena ali, pra mim, é uma tragédia. Ele não tem amigos, ele não teve infância, ele pegou um macaco pra suprir esse papel. Sim. Só que a forma como o filme ele se isenta de querer aprofundar nesses aspectos, né, e passa de forma muito superficial tudo,
no final das contas, soa de forma errada. É Sim, percebido por de forma exemplo, ele eu acho que só tem um diálogo dele com a mãe, que ele fala que ele não tem amigos quando ele ainda é criança, né, quando ainda é o ator que interpreta ele criança, e aí ele fala com a mãe que ele não tem amigos, porque ele pede uma lhama, né, uhum, porque os bichos, os animais são os amigos dele, porque ele não consegue fazer amigos, porque as crianças só querem, tipo, autógrafo, querem tirar foto com ele, então ele não veem ele como uma pessoa diferente, né, ele sim. fala sobre isso. Mas é isso, é um diálogo e depois a gente só vê esses animais serem É. introduzidos, e aí a leitura dele de clássicos infantis, né, enfim. Ah, essa cena que E você citou da lhama é perfeito exemplo, porque tenta flertar ali com o ponto, né, que a gente tá comentando aqui, mas essa cena é engolida pela excentricidade de ele querer uma lhama, e depois vira sim, até comédia quando a lhama aparece em quando cena, a lhama aparece, isso. entendeu. Então eu acho que por isso que eu falo, é um filme cretino, né, mas menos do que eu imaginei. E Sim, aí, sim. eu acho que, convenhamos, você tá 2 horas dentro de uma sala de cinema escutando Michael Jackson, Jackson 5 o tempo inteiro, é difícil você não se você se diverte assistindo o filme, é claro que se diverte, né. É o mesmo efeito que eu acho que acontece com Bohemian Rhapsody. Você chegou a assistir na época no cinema ou só No depois? cinema não, só assisti depois. E mesmo fora do cinema, foi uma experiência divertida pra você ou não? É, de fora do cinema também foi, porque eu escuto Queen, né, então é aquele negócio da nostalgia da música que vem e tal, você vê ali e você sabe, você se anima com acho que com mais até do que você já conhece, do que talvez efetivamente com o filme em si, Sim, né. exatamente. É o que você Eu falou, acho da que nostalgia que bate, enfim. é, eu tive uma experiência, assim, de um filme cinebiografia, né, musical, assim, que eu gostei muito e que eu não conhecia, e a partir do filme eu nossa, acho que passei a amar e é um dos meus cantores favoritos, inclusive, hoje em dia, há algum tempo já, né, que foi Ah, do Johnny Cash. Johnny June, do Johnny Cash, Uhum, né, que vai um pouco nessa linha, né, mostra o trauma dele, de quando ele era criança, enfim, do acidente que acontece, e depois mostra o caminho dele na música e a questão das drogas, né. E no sim, final a superação dele lá e quando ele termina fazendo o show na prisão, enfim. perfeito. E eu não É conhecia. muito parecido com o do Ray Charles, né, que estabelece, acho que ali na virada dos anos 2000, um padrão de cinebiografias de destaque também ali em premiações, e o Johnny Jude vem pouco depois do Ray Charles O e Ray vem na Charles, mesma é. linha ali. E eu não conhecia, e assim, foi um filme que, cara, eu falei: "Caraca, muito bom". Eu fui Hum, ver por causa do Joaquin Phoenix, sim. Não, eu e também fiquei virei fã apaixonada do pelo Johnny Johnny Cash. Cash nessa época, e escuto até hoje Johnny Cash, também adoro. É. E aí que o que você citou, acho que é um ponto que ajuda a gente compreender as escolhas e o objetivo de produzir uma obra como essa, porque você consegue, renovar o público, você consegue apresentar para novas gerações, você consegue colocar de volta o nome do artista, né, em voga ali, né. Então e algumas Um obras. parêntese, só de ontem pra hoje no carro eu já escutei 4 vezes Michael Jackson. Perfeito. Então tem esses efeitos, né. E aí, pra tentar explicar um pouco, diga. Um PS, eu falei no rádio, porque eu tô falando no rádio mesmo, não fui eu que coloquei no Spotify. Ah, tipo, no carro dirigindo No tocou carro FM. dirigindo eu sou, né, uma pessoa de idade, então ainda escuto rádio, AM, FM, as mais pedidas. É isso aí. E olha, vou te ser sincero, quando você falou isso, eu pensei em você ativamente aí dando play no Spotify. Eu não é Tá verdade. vendo? Por isso que eu levantei o meu dedinho aqui para deixar eu complementar. Não, estou falando do nosso bom, velho, antigo e eterno rádio. Perfeito. Nossa, olha, a gente não tem tanta diferença de idade assim, mas eu sou de uma outra geração, né. Mas, voltando um pouco para o raciocínio, eu queria tentar, desvendar junto com vocês sobre o que justifica esse nível de escolhas que tornam o filme ser cretino, como eu quero dizer. Por quê? E aí acho que é uma oportunidade de a gente, refletir um pouco e entender como é que se dá a produção de filmes, principalmente desses filmes que têm expectativa de casa de $1 bilhão, né, de arrecadação.
Então existe uma toda uma pressão e diversos agentes ali que vão, eh, fazer a produção desse filme que determinam os rumos, né, do filme. E por mais que o Michael seja um exemplo, talvez não a ser seguido nesse sentido que eu vou contar, nem sempre o papel da produção e as limitações dadas pela produção geram resultados ruins na obra, tá. Inclusive eu vou até fazer até uma indicação aqui no Globoplay, atualmente, tem uma série que ela se chama A Oferta, que é uma série que conta toda a produção do primeiro Poderoso Chefão. Olha, E não de forma sabia. ficcional, é bem legal, é de forma ficcional. Inclusive o ator que faz o John Branca no filme do Michael, é ele que é o produtor do filme, ele faz o papel do produtor do filme do Poderoso Chefão. Então você Uhum. vê ali o Francis Ford Coppola, você vê todos os a galera da Paramount. E é legal porque acompanhar esses detalhes de bastidores e ver de onde vem a pressão do estúdio, de Qual é o você nome mesmo da série? a oferta. A Oferta na Globoplay. A Globoplay. oferta hoje tá na Globoplay. Ele fica migrando, porque eu acho que ele é originalmente da Paramount, né. Ah, tá. É. E aí, você vê ali, essas diferentes forças que fazem a produção de um filme, o papel do produtor executivo, o papel do estúdio, o papel do produtor de fato, o artista, o ator, todos esses agentes que é um conflito o tempo inteiro, e que em algumas coisas que acontecem ali na produção do Poderoso Chefão acabam trazendo soluções melhores, caminhos mais interessantes, sabe? Então, não necessariamente o papel do produtor é acabar com uma obra, não é isso. Mas a gente precisa entender a intenção das coisas. E com o Michael aqui, a intenção foi esse efeito que você mesmo falou, é reviver a mitologia da figura artística e de produto que é o Michael Jackson, né. E eu acho que o exemplo que tem mais, está mais relacionado, e não à toa, a esse filme do Michael Jackson é o Bohemian Rhapsody, que faz exatamente a mesma coisa, de forma ainda Uhum. mais cretina. Ele é o meu parâmetro de ser Cretinícia. cretino, exatamente. E aí, eu queria apresentar um pouco sobre quem são os produtores do filme do Michael e como é que se dá essa dinâmica. É, acho que isso é uma coisa interessante, né. Você citou o John Branca, né, que aparece no É. filme, que é o advogado, e o John Branca, na vida real, é isso mesmo, ele foi um advogado que ele foi contratado pelo Michael no momento da aquisição de os direitos da ATV, que eram direitos de publishing de músicas, que no seu catálogo, inclusive, tinha músicas dos Beatles. Então, tipo, o Michael, ele se torna detentor de músicas, direito de publicação de música dos Beatles, é esse nível, né. Uhum. Então ele se coloca num outro lugar de artista, como também produtor, como também proprietário, né. E e eles têm uma relação ao longo da vida do Michael, que eles acabam se separando lá para os anos 2000, né, algumas desavenças, eu não consegui achar exatamente a que nível de disputa judicial eles entraram, mas ao fim da vida do Michael, quase que uma semana antes do Michael falecer, o John Branca ele retorna a assinar um contrato com o Michael, e logo em seguida da morte do Michael, ele vem com um testamento mostrando que ele era escolhido pelo Michael para ser o detentor, o administrador dos direitos do espólio do Michael Jackson. Que timing, hein. O que time. Aí a gente pode pensar diversas coisas. Talvez o Michael já sabia que estava muito mal e era ele quem ele confiava de forma, burocrática para lidar com essas questões, né, do espólio das empresas do Michael Jackson, do nome da figura do Michael. E não é à toa que o John Branca tem um destaque no filme, né, Sim. porque ele é o detentor até hoje dessa figura, desse uso da imagem do Michael. Então a cena que o John Branca aparece é tipo, é uma cena bem dá uma quebra no filme, aí o Michael parece que ele é o escolhido, né, o John Branca. Nossa, eu Tem quero uma muito. aura tem uma coisa ali, uma aura, né. Uhum, exatamente. Não é à toa essa cena, né. O John Branca ele se não fosse por ele, esse filme jamais seria feito, né. E ele, se você pega, se eu não me engano em 2014, 2013, o espólio do Michael Jackson, ele foi o artista póstumo que mais lucrou na história, isso ele foi por volta de 2014, algo assim do gênero, sabe. Pra vocês entenderem o potencial que tem a marca Michael Jackson. Michael Jackson. E o John Branca, ele tá aqui exatamente para poder manter essa marca viva.
relevante. Esse filme tem esse propósito apenas. O que é muito triste, porque a gente tem a figura do Michael Jackson, como a gente falou que se passa algumas coisas sobre a infância dele ter sido sequestrada, mas no fundo ele não consegue ignorar isso no filme, É, mas não tem como também ignorar isso ali no filme, né. não dá, é impossível e é muito conhecido tudo isso. Mas não é o propósito de explorar isso, porque o propósito é exatamente você tocar Michael Jackson no talo, numa sala totalmente fechada, uma tela gigante de cinema, e pra você realmente voltar a vender, botar no holofote na obra, né. É um Sim, papel de estar cuidando da propriedade ali. sim, cuidando da marca, né, fazendo o branding ali da marca, Perfeito. rebranding. O que é muito triste, porque, e uma curiosidade, tipo, o filme do Ray Charles, o Ray ainda estava vivo, né. O do Johnny Cash, eu não me engano se a Judy já tinha morrido, acho não sei se o Johnny Cash já estava vivo Eu acho ainda. que o Johnny Cash ainda estava vivo. Acho que a É, June já tinha morrido e o Johnny Cash estava vivo. sei. O Eu Ray Charles acho que igual o da teve um também, foi o Respect da Aretha Franklin, que também ela estava viva sim, ainda? estava bem. Então, assim, você vê o do Bruce Springsteen, ele estava vivo e ativo também, ali no local da gravação, aí você via ele vendo sendo consultado. O do Elton John também, vivo e foi muito participativo. Então, são filmes que saem muito de um lugar do artista também querer que seja contado algo do íntimo dele, e vai Sim. para esse lado humano. Eu vejo muito isso funcionando. O Bob Dylan tá vivo, mas aí o Bob Dylan não tá nem aí para o filme dele, no caso. Mas, e o do Michael não é isso, a gente vê de fato a exploração da figura artística sem ter de fato a parte humana do indivíduo ali, ou talvez o que o Michael quisesse que fosse realmente contado ou tratado, né. O que eu acho péssimo, né, é algo que a gente perde, porque a figura do Michael Jackson, de alguém que teve a infância sequestrada, e que viveu com as sequelas disso até o fim da sua vida, inclusive tá tudo a ver com tem muita gente que tá criticando o filme, que as pessoas que gostam do filme, vão por esse aspecto de se divertir. As pessoas que chegam a criticar, comentam muito sobre a questão de não ter sido explorado aqueles casos de abuso que o Michael foi acusado, né. Mas isso também é depois, não é? Isso acontece depois, não precisa É. ter sido contado isso, não é obrigatório, porque, inclusive o Spike Lee deu uma entrevista essa semana, ele falou isso: "Gente, você não precisa contar tudo da vida do artista, e essas polêmicas aí não necessariamente contam sobre o Michael". Apesar de eu achar que elas poderiam ser exploradas de uma forma a dialogar com essa questão da infância dele sequestrada, né, tem tudo relacionado com isso, né, no final das contas. Mas, enfim, é o que eu tô falando, ele é um filme que se escolhe fugir e tratar apenas o Michael produto e alavancar o Michael Jackson produto. É, E e aí aí isso é interessante você falar, porque, por exemplo, se você for ver, as músicas de grande sucesso, né, do Michael, elas estão presentes no filme e elas são tocadas quase como reproduções do original, perfeito. né. Tipo, Isso é é a cena inteira ali, por exemplo, de Thriller fazendo Thriller, novamente. isso é fundamental. É uma coisa que é feita no Bohemian Rhapsody e é muito você vê, por exemplo, o filme do Elton John, eles reimaginam totalmente as músicas pra contar ali a história. Então, tipo, não é uma Uhum. preocupação com o catálogo dele, eles picotam inclusive o catálogo, misturam uma música com a outra, então assim, são propostas diferentes. Essa pegada Sim. que você falou é exatamente pra isso. O do Elton John é Rocketman, né? É o Rocketman, que é um musical fantasioso e que vai tratar Uhum. do aspecto dele de procurar o drama pessoal dele de não ser amado pela família, né. Pelo pai e pela Sim. mãe, e isso ser consequência dele não se amar e procurar um lugar, tipo, nas drogas, nesse mundo, e ele acabar se perdoando no final fazendo terapia. No final é ele se perdoando a criança que ele é e se encontrando no pai. Sim, é, esse mesmo. Então, assim, é um aspecto muito humano, muito do indivíduo, e é algo universal. Quantas E é pessoas isso que você falou, não tem essa reprodução, visual mesmo, né, imagética ali, visual, das canções, por exemplo, nos clipes que ele fez, não tem essa nos preocupação. vídeos, nos shows, não tem essa preocupação. Não é tratado de forma sagrada a obra do artista, digamos assim, o propósito do filme não é esse. E o filme como o do Michael é.
E aí eu estava Sim, falando do papel de produtor, eu falei aqui do papel do produtor de quem está cuidando da imagem da obra do Michael, né. Que junto com o sim. John Branca também tem a pressão ali da família, a disputa da família do Michael. Não à toa o Jafar Mas Jackson é isso que eu ia falar, né, eu ia falar exatamente isso. sim, Quem faz o Michael Jackson é o sobrinho dele, né. é o sobrinho dele e não é à toa o sobrinho tá ali. Por quê? Ele vem meio que pra também apaziguar a disputa que é a família do Michael, porque eles estão ali representados no filme, né. Então existe essa pressão também, então até a figura do Jeff Farley vem para tentar apaziguar, para tentar viabilizar o filme, né, pô, é o nosso sobrinho que tá ali vendo fazendo o nosso irmão, então as coisas tu vê se formando de forma muito lógica a partir dessas disputas de produção. E aí eu Sim, puxo o outro papel do outro produtor que tem, que se chama o Graham King. E quem é o Graham King? Ele é um produtor conhecidíssimo de cinema mesmo. Ele é o cara que foi contratado para produzir o filme. Ele que tem expertise de contratar o roteirista. O John Logan que trabalha em outros filmes também com o Graham King. O Graham King ele produz alguns filmes do Scorsese. A versão de O Cabré, não sei se eu acho que o Lobo de Wall Street também. Então, assim, ele é um nome muito conhecido. E, curiosamente, que filme você acha que o Graham King, cinebiografia, ele também produziu? não foi Bohemian Rhapsody, foi? Foi o Bohemian Rhapsody. Entendeu a lógica que funciona, Hollywood? Não é à toa, Sim, não é à não é à toa. toa ele tá aí. O John Branca com a família do Michael, vamos revitalizar o produto Michael Jackson. Que produtor a gente vai achar para produzir o nosso filme? Pô, o mesmo cara que fez o Bohemian Rhapsody, porque ele consegue entregar exatamente o que a gente quer. Sim, O Graham King não vai ter uma exatamente. disputa artística, não vai tentar compensar ali uma visão do diretor. O Michael não tá nem vivo para poder questionar algumas escolhas. É assim que funciona Hollywood, é dentro dessa lógica, não é à toa. E vai saber vender o produto, né. Exatamente, que vai saber fazer produto. Não à toa os filmes são muito parecidos nesse sentido, são muito Sim. parecidos. E eu comentei antes da gente gravar que eu tô entalado já, tipo, desde 2018 para dizer algumas coisas sobre o Bohemian Rhapsody, né, Foi, porque foi. Porque é isso, foi um filme que me pegou muito, porque eu assisti ele no cinema, foi um filme que bombou demais, e era um filme que eu já acompanhava há muito tempo, a pré-produção dele. Também gosto muito de Queen, eu gosto desse cenário, de música. Michael também ficou muito tempo pra ser É, lançado, né. eu Discussão, não assim, de fazer um filme. sim, sempre se debateu, até porque a figura do Michael, o potencial que o Michael tem, né, isso sempre ficou ali no radar, mas de fato uma produção está acontecendo. O Bohemian Rhapsody, ele passou por muito tempo nisso. E eu acompanhava muito porque, assim, o Elton John é o meu artista favorito. E ao mesmo tempo também estava sendo produzido um filme dele. E nas 2 obras você teve diferenças, tipo, dela não ter sido produzida, quase tipo uma década antes. O filme do Bohemian Rhapsody, ele seria o ator principal, que seria o papel do Freddie Mercury, não ia ser o Rami Malek. Ele seria, isso é bem conhecido, seria o Sacha Baron Cohen, que é o Borá. Hum. O Borá ia fazer o Freddie Mercury. O Borá canta muito, ele canta de verdade. Não sei se você já viu alguns musicais que ele o Sweeney Todd, ele tá no Sweeney Todd, ele canta lá. Sim, ele tá no Cine Todd. É Aham. um exemplo, é um exemplo. Ele realmente é um cantor, ele tem uma figura que lembra um pouco também do Freddie Mercury, Sim. e uma excentricidade e um potencial de atuação muito além do Rami Malek, né. Que inclusive está em Nuremberg, Que tá em Nuremberg, que a gente fala agora. nos nossos próximos episódios, É, vamos né. falar. E que ele, se você olha ali, ele parece o Freddie Mercury. Ou seja, você compreende a limitação artística do Rami Malek nesse sentido, ele não consegue fazer nada diferente. E parece até que tá com a prótese, eu olho pra ele e parece que tá sempre tá com a Eu acho prótese que ele tá com a prótese também, menino. na mão. Eu fui ver eu fui ver o Nuremberg e eu falei: "Caraca, ele não tirou a prótese". Exatamente, é uma loucura, né. A E assim, expressão semelhante tudo igual, é. tudo igual. Mas é isso, é um ator que não entraria em conflito com o que estava sendo exigido pelos produtores e Uhum. com o diretor. E foi o que aconteceu com o Sacha. A famosa divergência artística que às vezes a gente vê alguém saindo de uma produção, foi o que aconteceu com o Sacha. Ele saiu da produção do Bohemian Rhapsody, porque ele não concordava com os rumos. Tem uma entrevista dele que ele fala que o Brian May, o Roger Taylor, que entra ali como uma figura do John Branca, comparando ali com o filme do Michael,
Uhum, Eles que estavam preocupados com o legado do Queen, eles queriam que o filme fosse sobre o Fred morresse e, tipo, a banda superando e continuando na ativa e superando a morte de um amigo. E uhum. o Sacha Baron falou: "Cara, isso tem o menor sentido vocês quererem matar o Fred Mercury no início do filme e contar o filme sobre vocês, cara. Ninguém quer saber de vocês". Sim. Então aí teve essa divergência artística. E ele que O saiu? Ele que sai, ele sai. E aí isso dá uma pausa nas gravações, você achar uma outra pessoa que vai fazer esse papel, né, reescreve o roteiro, e aí você tem o diretor, que até hoje é acreditado como diretor, mas apesar dele abandonar a produção durante a produção do filme, não ele que finaliza o filme, é o Bryan Singer, né. E o Bryan Singer, pra quem não lembra das polêmicas do Bryan Singer, ele também tá, acusado de várias questões de abuso, de assédio. E ele sai nessa época, ele meio que some no meio da produção também, o Bryan Singer, né. Então é uma produção extremamente caótica em todo o seu período, e que você vê que o que atrasou foi sempre esse intuito dos produtores de querer cuidar muito mais da marca Queen, do que necessariamente falar sobre alguma história ou contar algo sobre o indivíduo, Freddie Mercury, ou algo do tipo, sabe. No filme do Elton, eu comparei, né, tipo, os 2 estavam sendo meio que produzi o filme do Elton saiu 1 ano depois do filme do Queen, mas curiosamente, não foi naquela pegada de, tipo, de onda do filme do Queen deu muito certo e ele deslanchou, ele já estava sendo filmado. Uhum. Inclusive o diretor que finaliza o filme do Queen, é o diretor que filma o filme do Elton, são produções totalmente diferentes, né. Sim. E os filmes dele não Nessa época também é que sai aquele filme do Elvis, né, também, não é o nessa Elvis época? sai depois disso, É. sai pouco depois disso. Por exemplo, o filme do Elton não foi produzido porque, primeiro, ia ser o Justin Timberlake, que sabia cantar, mas não sabia atuar. Depois, se eles fecharam com o Tom Hardy, que sabia atuar, mas não sabia cantar. Aí o Elton vai fazer um filme que se chama Kingsman, você viu, já viu Kingsman? Vi. Então, o segundo que ele participa, ele conhece o Theron que canta e atua, e aí o filme é viabilizado. Então você se vê aí uma preocupação muito mais de alcançar algo artístico para produzir a obra, Aham. do que uma preocupação de, tipo, de produzir mesmo, Mercadológica. mercadológica, entendeu. É esse que é o ponto. E eu acho o filme do Queen mais cretino do que o filme do Michael, porque eu acho que ele também tem o mesmo problema de pincelar um pouco sobre uma história, mas fugir totalmente dela, né. Não, E não ir a fundo ali, né, fica muito fundo. superficial. Totalmente, porque assim, o filme do Michael tem um detalhe interessante que é logo no início, e eu até peguei esses dias pra rever esses pontos que eu lembrava. No início do filme, perdão, não é do Michael, do Queen. O Fred Mercury tá saindo de casa, ele já mudou o nome dele pra Fred Mercury, ele não quer ser chamado mais de Farouk Basur, algo assim do gênero, eu não lembro o nome dele. E o pai dele vai até ele e fala assim: "Não esquece, tipo, dos nossos ensinamentos, que são", eu anotei aqui em algum lugar, que são bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Logo no início do filme, tipo 5 minutos do filme, o pai dele fala isso pra ele. Esse lema é da religião da família do Fred Mercury. Eles são os zoroastras, né. E aí o pai dele fala isso pra ele, ele nega ali o pai, ele nega a família, ele nega o nome dele, né, e Uhum, ele vai, aí ele encontra a banda, ele começa a entrar nessa carreira de rock and roll, ele se conecta com a banda, mas se separa dela, ele chega a se sentir num altar, e no final depois, quando ele tem essa virada de consciência de que ele tá no fundo do poço, que ele já brigou com a banda, brigou com a melhor amiga dele, ele ele procura a banda novamente, e ele chama inclusive a banda de família. "Não, vocês são uma família pra mim, pô, vamos voltar a tocar, vamos tocar, vai ter o Live Aid agora, que é esse show beneficente, vamos lá tocar, vamos retornar", e eles aceitam. E aí antes do Live Aid ele volta pra casa do pai dele, e ele faz essa jornada de no início tá negando, e agora no final ele chega para o pai dele, ele fala o lema do que o pai dele fala no início do filme: "Pai, porque você me ensinou bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Meio que é por isso que eu tô fazendo o Live Aid, que a gente vai uhum. conseguir alimento para o continente africano e tudo mais". E tem esse fechamento, assim, de algo que é mínimo, mínimo ali na história,
como a gente falou que também pincela muito mínimo no O Michael, Michael, é. tem algo, você vê que mesmo o filme sendo o mais cretino possível, tem algo ali que tentou se falar, mas que eles não dão importância. É só isso literalmente que acontece o filme inteiro. O resto Sim, do filme inteiro isso se esquece, isso se perde, é só o que você falou de reproduzir totalmente as músicas, tá tocando no último volume e tá preocupado com o legado e a imagem do artista, né. Então, até o filme mais cretino, e muito cretino porque, de novo, as consequências que você tem quando você pincela certas coisas e você tenta fugir do assunto. No filme do Queen, uma das críticas que ele teve muito grande foi que o próprio Freddie Mercury ele não parece nem ser homossexual, né. E o momento em que ele é homossexual, que ele tá com um companheiro, é o momento de derrota dele. É o momento que ele tá afundado nas drogas, fica nesse imaginário que como se fosse o mundo que ele que leva ele pro fim dele, inclusive sim. quando ele pega a doença que vai acometer ele anos depois, em 1991, que o filme não apresenta. Ou seja, quando o filme ele se esconde, e não quer falar sobre as coisas que deveriam ser ditas, que tá pedindo ali na tela, você tem essas consequências gravíssimas. Porque o filme soa extremamente homofóbico nesse sentido. E é o filme sobre o Freddie Mercury. Como é que o filme do Freddie Mercury vai ser homofóbico? Isso é um absurdo. Isso É. isso é criminoso demais. A diferença, por exemplo, do filme do Elton, que é outro personagem, famoso e homossexual. Ele não é demonizado, por mais que a figura do homem que se relaciona com ele é abusiva também, que é até o produtor dele, que é o mesmo produtor do Queen, o do filme do Elton, em nenhum momento é demonizado o fato de ser homossexual. Sim. É o indivíduo ali que é o John alguma coisa também, que é uma pessoa ruim e que tá abusando do Elton. E quando o Elton passa a se amar, ele encontra uma outra pessoa, que é um outro homem, e vive uma vida Parceiro, feliz, entendeu. né. Então você tá sendo homofóbico nesse sentido. E o filme do Uma Queen coisa que eu achei também, assim, no filme do Queen, do Queen não, do filme do Michael, que ficou assim meio encobriu, né, uma questão que foi depois do acidente da Pepsi, né, que ele tem a uhum, queimadura, enfim e tal. Tipo assim, fala ali mais ou menos: "Ah, você vai sentir muita dor, você vai ter que tomar remédio, não sei o quê". Só que, tipo, logo depois aparece: "Não, eu vou fazer pela minha família e tal". E, tipo, vai e ele tá fazendo shows, então mostra ele fazendo os shows depois, né. E assim, sim. mas o cara sentia dor O sacrifício dele tá ignorado ali. completamente, sabe. Tipo, Uhum. era como se ele tivesse no filme parece como ele tivesse se recuperado, sabe, é isso que eu tô Sim. falando. Perfeito. E essa recuperação vai ali soar para o espectador como algo que, olha, a superação do indivíduo Michael Jackson, e em nenhum momento vai criticar a indústria que tira a infância, que tira a vida de um indivíduo. A mesma indústria que causa essa tragédia, ela fica Aham, vangloriada no final das contas. uhum, Então, por isso que eu digo, ele não é tão cretino como eu acho que o Bohemian Rhapsody, mas é muito cretino também, sim. né. Então, eu falei demais, porque eu tinha muita coisa para falar do filme do Queen há muito tempo. E aí você É, aproveitou e já falou de tudo, mas foi bom, né. é. A gente falou de Entender vários enten musicais aqui, várias vários musicais, cinebiografias entender o musicais. papel da produção, Sim. é legal, é muito legal. Pra quem gosta muito, tipo, pô, de música, eu coleciono vinil. Pra mim é fundamental pegar disco e ver quem estava em engenheiro de som. Às vezes eu escuto um disco, só pra fazer uma comparação, eu vejo: "Ih, esse engenheiro de som fez o outro disco que eu também de um outro artista, que eu também curto muito. Nossa, a sonoridade vem daí". Então você entender, entrar no IMDb e ver esses nomes e você ficar clicando, você vê, cara, como isso vai influenciando totalmente no produto final e vai fazendo sentido, né, no final das contas. É, da função e do objetivo pelo qual é feito ali o filme, né. Qual é o Perfeito, sentido que se quer dali, qual o objetivo que se quer alcançar, qual é a função que esse filme tem no cenário, sem né. dúvida. E aí estamos já meio que confirmado uma sequência de Michael, não à toa. Acho que antes de estrear eles só estavam esperando, sabe, os valores de abertura para bater no martelo. "Opa", porque já foi E você filmado. sabe como é que como é que tá o Olha, consumo? hoje aqui você vê um faturamento bruto mundial, eu tô pegando os dados do IMDb, né, Uhum. de bruto mundial de $430 milhões, tá. Dia 5 de maio.
Eu não sei qual foi a data aqui que eles atualizaram no IMDb. Hoje é Sim, mas 5 de hoje que a maio. gente tá vendo, hoje que a gente tá vendo Hoje é a gente 5 tá de vendo. maio. Com um orçamento de US$ 155 milhões, uma estimativa, fora provavelmente eu não sei se entra aqui questão de marketing ou não. E uma estreia de quase US$ 100 milhões só nos Estados Unidos e Canadá, que foi que já se pagou só com a estreia. Então, se você pegar o filme do Bohemian Rhapsody aqui, deixa eu voltar. Ele é o filme que eu tenho quase certeza de cinebiografia que mais arrecadou na história, é o mais lucrativo da história. Uhum. E pelos números do IMDb aqui, com um orçamento quase metade do orçamento do Michael, 52 milhões de estimativa, faturou quase 1 bilhão, né. Uou. Então, se pagou também na estreia nos Estados Unidos e no Canadá. Então, foi a resposta que a produção do Michael teve, tipo: "Não, podemos realmente terminar o filme, terminar de montar", porque ele já tem muita coisa gravada, e lançar talvez ano que vem, não sei, daqui a 2 anos, eles vão fazer essa avaliação, né. Mas enfim, eu acho que é um estudo interessante para a gente entender, como a gente tá falando, sobre o papel do produtor e o que isso influencia numa obra, né. Né, na É legal, indústria também, né, na indústria cinematográfica. na indústria. Que é um nome mais indústria do que o Michael Jackson, não tem, eu acho, né. É verdade, não à toa aí, olha quanto tempo depois aí, a gente vendo as salas lotadas, o pessoal fazendo dança, cantando todo mundo junto, indo vestido, né, é Perfeito. realmente um renascimento aí, né, da Um marca, renascimento. um reavivar aí da marca que nunca apagou, mas Imagina o Michael vivo hoje, é ele que acho que quebraria todos os recordes em Copacabana, hein. pois é, menino, Acho que seria olha, ele. é, Olha aí, pois é, pra gente entender um pouco do tamanho do Michael Jackson. é isso. Bom, tem mais alguma coisa a pontuar, Mariana? Olha, acho que não, acho que a gente falou bem aqui, né, a gente explorou, foi hoje mais por esse ponto da produção, da indústria, dos objetivos que se fazem nos filmes, enfim. E falamos também que apesar disso, é um filme que vale ali do entretenimento, É né. divertido, é isso aí. Ó, que como você citou o Kleber Mendonça, gente, vai para o cinema, vai se divertir mesmo, vai com a família, são memórias que você vai produzir, É, e não tem nada de errado você ir se divertir num filme desse, por mais é. cretino que o filme seja. É, a gente só tá apontando aqui uma outra camada, mas a gente foi lá, estalou os dedos, bateu o pezinho. Perfeito, exatamente. Bom, muito obrigado a você que ficou até aqui escutando nos escutando, né. É verdade. Esse é o nosso episódio de reestreia, e E foi um lembrando, filme só. A um gente filme só. a gente foi hoje foi um filme só, foi só Michael, mas a gente vai voltar com 2 cafés, 2 filmes, Sim, perfeito. Temos tá. mais Hoje filmes hoje aí. valeu o título, 2 cafés e um filme, mas a gente queria lembrar que na realidade, geralmente a gente sempre tá fazendo 2 filmes. A gente vai na necessidade, né. Esse pedir acabou tomando realmente mais tempo. É, Mas lembrando que nossos nosso podcast sai quinzenalmente, né. Vamos ainda anunciar aqui exatamente a data de estreia, que tá saindo essa gravação, a gente tá gravando hoje, no 5 de maio. Mas, bom, muito obrigado novamente pela sua já audiência, temos alguns filmes definidos já, né, do que a gente tá já fazendo. definidos, gravados. E bom, contamos esperamos ansiosamente pelo seu retorno. Então um beijo, gente. Falou, Dudu. Beijo, Mar, tchauzinho, Tchau, um abraço a tchau. todos. Tchauzinho. Até a próxima.